Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando uma nova série de podcasts. Vivemos num mundo em que a ideia de dar, contribuir, fazer algo para o outro geralmente vem com a prerrogativa de receber alguma coisa em troca. Mesmo que conscientemente não seja isso que se tenha em mente. Mas se analisar bem, verá que a troca de favores está embutida. Porém, é bom saber que Deus dá espontaneamente. Ele tem prazer em nos abençoar. A palavra diz que Ele deu o seu Filho unigênito pelo tanto que nos amou. E em outra passagem, que Ele não poupou o seu próprio Filho, como não dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus é o grande doador, e Ele quer nos abençoar. No entanto, assim como Deus é o grande doador de todas as coisas, conforme nos diz Tiago na sua carta, quando escreve: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Também é preciso que haja bons recebedores. É preciso ser uma boa terra, onde as boas dádivas de Deus possam germinar e produzir frutos abundantes. Na dinâmica do reino de Deus, como discípulos de Jesus, somos co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Sendo assim, também devemos ser coadoadores como Ele é. Creio que, assim como eu, a grande maioria das pessoas não gosta de cobradores. Eles vêm nas horas mais difíceis de nossa vida. Um dos discípulos de Jesus foi um cobrador de impostos do governo romano. Por causa disso, não era bem visto pela sociedade judaica. Isso causava uma grande repulsa por parte de seus compatriotas. Esse desprezo não era de certa forma injusto, pois os cobradores tinham também um comportamento desprezível. Eram autoritários e impiedosos, tiravam vantagem de tudo quanto podiam e serviam a um regime opressor do povo. É claro que Jesus não era conivente com o comportamento desses cobradores de impostos, mas lhes oferecia algo melhor. Ele estava disposto a ajudá-los espiritualmente. Para aqueles que aceitavam seu convite, tais como Mateus e Zaqueu, suas vidas eram transformadas e eles passavam a ser agora cidadãos do reino de Deus. Com Jesus, sempre existe uma nova oportunidade para quem se arrepende. Para estes, eles podem ter a certeza de poderem harmonizar em suas vidas com os requisitos divinos para ser um discípulo de Jesus, obter o perdão de Deus e receber de graça a vida eterna. Aqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus nos mostra que podemos nos tornar grandes doadores e restituidores do reino de Deus. É uma questão de atitude. Podemos escolher ter uma atitude doadora, positiva e generosa, ou uma atitude cobradora, negativa e mesquinha. Podemos decidir ajudar ao próximo ou querer tirar proveito das situações que se nos apresentam na vida. A diferença dessas atitudes está na fonte. Cada um tem em seu coração as motivações que irá estimular e encorajar a isso. Deus sempre nos ensina o caminho da doação. Como o próprio Jesus nos diz: de graça recebestes, de graça dai. E em outra passagem: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aliás, o próprio Jesus também nos disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Na matemática de Deus não existe como ganhar sem primeiro dar. Este é o princípio em cada um destes textos. Dar faz parte da natureza do Criador. Foi Ele quem nos deu a vida e que nos presenteou com a vida abundante. Porém, não podemos negar que existe a possibilidade da atitude egoísta nutrida por aquele que só quer tirar proveito de todos, o próprio Satanás. Ele usa dos meios mais baixos para alimentar e seduzir, a buscar a satisfação própria em detrimento, muitas vezes, da felicidade do outro. Se você é um filho ou filha de Deus, precisa buscar ter atitudes cada vez mais parecidas com a de Deus. Recomendo que você leia Mateus, capítulo 5, verso 38 a 48. Precisamos ter em mente que Deus nos deu. Contudo, existe uma responsabilidade que nos é exigida: refletir cada vez mais a glória daquele que nos criou. É errado não dar,
e, em troca, viver cobrando o que achamos ter por direito receber. Esse papel quem faz é o diabo, e qualquer um que o imita revela com quem realmente se parece. Seja como Deus, dê amor, respeito, confiança, dignidade, palavra, orientação, e só depois você poderá cobrar com amor responsabilidade de tudo que lhe foi confiado pelo Senhor. Deus nos dá e cobra responsabilidades de como temos usado o que Ele tem nos dado. Ele é o grande doador. Em contrapartida, Satanás é o grande acusador, tentador, enganador e cobrador sem escrúpulos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Precisamos ter em mente que cada ser humano concebido herdou o pecado de Adão. Sendo assim, nossa natureza espiritual e nossa carne sempre tenderão para o maligno. Para saber fazer boas escolhas com atitudes como as de Deus, precisamos nos atentar para a sua palavra. Ele sempre nos orienta a deixar o mal e a escassez e a escolhermos o bem. Você pode, em Cristo, escolher o bem. Deus nos dá essa capacidade quando reconhecemos e aceitamos a maior oferta que Ele já nos fez, a salvação em seu Filho Jesus. Decida em seu coração deixar de ser um cobrador inescrupuloso, alguém que só pensa em tirar vantagens dos outros, em conseguir o que lhe dá prazer em detrimento da felicidade do outro. Deixe de ser um filho do diabo que só acusa, engana, manipula e busque em Deus a verdadeira satisfação. Deixe de projetar nos outros sua insatisfação. Diante de Deus, somos todos devedores, pois Ele já nos deu tudo o que precisamos. Ele nos criou, nos salvou, em Cristo nos regenerou, transformou, sustentou, capacitou e nos enviou. A partir de hoje, seja você um eterno devedor de algo que nos foi dado pelo Senhor, o amor com que Ele nos amou. A fé cristã não diz respeito somente a um dia ganhar para poder doar. Você já tem tudo, dado pelo grande doador da vida. Então, adore-o e reparta a cada momento da abundância e fartura que você já possui nele. Faça como o apóstolo Paulo quando disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nos próximos podcasts, vamos conhecer e refletir sobre as virtudes do grande doador da vida. E à medida que conhecermos mais do seu caráter, veremos que já temos tudo o que precisamos e certamente buscaremos ser mais parecidos com ele.